melhor, Salmo 31. Eu vou pedir para os varões, somente os varões. Porque pode ter uma irmã ali atrás, somente os varões. Vou ler os 3 últimos versículos. Salmo 31, os 3 últimos versículos. Quando eu voltar até 3, os irmãos começam a leitura. Todos acharam? Amém. 1, 2, 3. Pois eu dizia na minha pressa, estou cortado diante dos seus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a ti clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos os que esperais no Senhor. Amém? Glória a Deus. Tome seu assento, por gentileza. Eu quero agradecer ao Senhor Deus a oportunidade de estar neste evento. Agradecer ao nosso pastor presidente, doutor Enoque. Faço isso na pessoa do nosso pastor Antônio Soares, primeiro vice-presidente. Agradecer ao nosso querido pastor Manuel Reinaldo, presidente do departamento da USP, nosso segundo vice-presidente do campo. Agradecer a diretoria da USP pelo convite. Agradecer aos senhores que bondosamente aceitaram o meu nome para estar palestrando na manhã desse dia. Agradecer às irmãs que estão lá atrás, trabalhando, preparando maná. Ô glória. A equipe de apoio. Em especial quero agradecer a minha esposa, a minha família, que sempre tem orado comigo, tem me apoiado. A única e verdadeiro Deus seja a honra, seja a glória, seja o domínio, porque Ele criaste todas as coisas e elas só existem e só permanecem porque Ele é Deus. Glória a Deus. Quero parabenizar os irmãos que fizeram a escolha desse salmo. Quero parabenizar o pastor Manuel Reinaldo e a diretoria por ter escolhido esse salmo. O tema é extremamente importante para nós. Eu quero que você entenda essa frase. Eu não sei se Deus vai me permitir eu falar 40 minutos, 50, 1 hora, 1 hora e meia, não sei. Mas se você guardar essa frase, eu vou ficar muito feliz. Certo? A frase é: Deus preparando a mente daquele que será abençoado. Porque os desafios são proporcionais às conquistas. Vou repetir a frase. Deus preparando a mente daquele que será abençoado, porque os desafios são proporcionais às conquistas. Guardado? Posso repetir mais uma vez? Amém. Deus preparando a mente daquele que será abençoado, porque os desafios são proporcionais às conquistas. É interessante entender o propósito de Deus em nossa vida. Eu diria mais, não apenas é interessante, é indispensável, é indiscutível que cada um de nós conheçamos o propósito de Deus para a nossa vida. E por que isso? Porque quando nós entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, nós não ficamos na zona de conforto.
conforto. Quando nós entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, nós não ficamos na zona de conforto. Eu não estou falando agora de salvação, porque você aceitou Jesus como Salvador, permaneça fiel até o fim e será salvo. Estou falando de propósito, chamada. Não estou falando de chamada para você ir congregar na Assembleia de Deus, seguir a paz. Estou falando da chamada individual. Propósito que Deus tem para você individualmente. Entenda esse propósito. Compreenda esse propósito. Mergulhe nesse propósito. E você não vai ficar, com toda certeza, na zona de conforto. Houve um filósofo chamado Heráclito de Éfeso, que ele diz a seguinte frase: nada permanece, exceto a mudança. Nada permanece, exceto a mudança. Ele continua e ele diz o seguinte: tudo flui e nada é igual. Você não consegue pisar no mesmo rio duas vezes, porque as águas que estão passando agora não vão passar daqui a pouco. Tudo muda. A vida, ela sofre o processo da mudança. E olha como é interessante esse processo da mudança. A escrita, todos nós sabemos escrever, sabemos? 4.000 anos antes de Cristo, o modelo de escrita era apenas um préstimo. Fazia desenhos em pedra. Depois veio a escrita cuneiforme, que associou símbolos e figura. Depois veio a escrita itálica, que nós conhecemos, e recebe esse nome por causa do italiano que desenvolveu. Em 1450 aproximadamente, o homem inventa a máquina para imprimir, e dessa forma imprime a primeira Bíblia. Em 1817, o homem tenta inventar a máquina de escrever, e a rainha da Inglaterra patenteia essa invenção, mas o camarada não conseguiu concluir o projeto. O nome dele é Henry New. 150 anos depois, um americano chamado Christopher Schuller, ele consegue realmente inventar a máquina de escrever que escrevia. Por quê? Porque ele leu um artigo que alguém inventou a máquina que colocava os números no papel. E aí eles inventam a máquina de escrever. 5 anos depois, um camarada não muito inteligente chamado Thomas Edison, para ajudar a sua secretária a desafogar o trabalho dela, ele inventa a máquina de escrever elétrica. Em 1914, outro americano, ele inventa a primeira máquina de escrever com motor elétrico. Em 1950 aproximadamente, o homem inventa o computador, apesar que o protótipo começa com Olerite em 1900, mas em 1950 que nós temos o computador. Em 1980 o homem já não está mais satisfeito com a máquina de escrever. Antigamente nós fazíamos curso de datilografia, né? Os jovens abaixo de 30 anos, cadê? Levante a mão, os jovens abaixo de 30 anos, levante a mão. Levanta aí os senhores abaixo de 30. Os senhores fizeram curso de datilografia? Eu fiz datilografia. Hã? Eu fiz datilografia. Não, o senhor não tem 30. E datilografia copista. Copista, né? Mas o senhor não tem 30, né? Não, quase. Quase. Ei, olha como é o processo de mudança na escrita. Estão acompanhando? Hoje,
Nós não usamos mais máquina de escrever. Alguém aqui namorava com telegrama? Chegou a namorar com telegrama? Só 2. Alguém namorava com MSN? Orkut? Ah, já tem mais, ó. Hoje, nós não precisamos escrever nada. Já tem o Smooth. Tem no telefone. Tem alguém mais antigo. Ei, olha para mim aqui. Hoje você nem precisa escrever mais. É só como que é o nome da figurinha lá? Emoji. Emoji. Né? Você diz o que você quer apenas com uma figura. E nesse processo de mudança, surge uma pergunta para nós, obreiros. Surge uma pergunta para nós, obreiros. Nós, senhores. Como nós enxergamos a mudança? Pastor, onde o senhor quer chegar? Simples. Nós estamos falando do rei Davi. Sim ou não? Sim. Não é o texto que os senhores escolheram? O rei Davi, o homem Davi, ele experimenta uma mudança radical na sua vida. Do dia para a noite ele passa de desconhecido, ele passa de pastor de ovelha a futuro rei de Israel. Eu não sei se você consegue acompanhar a vida de Davi, mas Davi ele recebe a promessa quando ele tinha aproximadamente 16 para 17 anos. E ele é nomeado rei com 30. Quantos anos são? De 14, entre 13 e 14 anos, correto? Sim. Hã? O que acontece em 14 anos na vida de uma pessoa? Na vida do pastor Judélio foram 3 filhos. Judélio é demais, né? Mas preste bem atenção que eu vou lhe dizer essa manhã. A sociedade hoje, ela é conhecida pela sigla VICA. Quem já ouviu falar da sigla VICA? Estou traduzindo já, falando em português. VICA. A sociedade hoje é conhecida por isso, VICA. Ela é volátil, ela é insegura, ela é complexa e ela é ambígua. Sociedade é isso. Quer ver? Presta atenção. Preste atenção. Quem tem o celular S5, S10? Top de linha. É isso, top de linha. Tem que ter dinheiro. iPhone 5. Ninguém quer mais iPhone 5, porque já era. O ano que vem, se eu perguntar quem tem um S10, alguém vai responder, não é mais top de linha. Alguém tem um carro zero, comprou um carro antigamente, vamos lá, para a década de 80, 90. Vamos ficar mais próximo. Até 90. Carro novo, as empresas só lançavam depois do segundo semestre, depois de setembro, não era isso? Hoje, depois de março, você já pode comprar o 2020. Porque é muito volátil, as coisas crescem. A velocidade que a coisa muda é muito rápida. Ou não? Isso traz segurança para a sociedade, porque tudo hoje é relativo. A sociedade diz que não há verdade absoluta, porque é muito relativo. E isso gera insegurança. É verdade. Hoje você diz assim, não coma ovo, porque o ovo faz mal para a saúde, aumenta o colesterol. Amanhã aparece um nutricionista dizendo, coma ovo, porque faz bem para a saúde. Até 10 por dia. O cabra diz assim, ó, presta atenção, a medicina lança um artigo, não beba café.
porque a cafeína faz mal para o cérebro. Um mês depois, um cientista inglês, um europeu qualquer, lança um artigo: beba no mínimo 2 xícaras de café por dia, que faz bem para a saúde. Aí eu pergunto, faz bem ou faz mal? Isso gera insegurança. Olha como é complexa a coisa. Aí o filho pergunta: pai, filho de 5 anos, por que eu não posso dar um beijo na menina? Aí o pai fala: porque não pode. Aí ele, tá bom. Aí o pai troca de canal, tem um menino de 6 anos beijando um menino de 7. Aí, pai, o senhor disse que não podia? Isso é complexo, não? Como é que educar o filho hoje? Pode ou não pode? E isso traz ambiguidade. Por quê? Ao mesmo tempo que eu penso que o caminho certo é vir para cá, eu começo a refletir: não, eu acho que é melhor vir para cá. Ontem Deus começou a falar conosco ontem. E eu vibrei quando o pastor estava ministrando, porque uma parte que eu vou falar, ele disse ontem. Observe que hoje você não tem mais roupa para homem. Está difícil. Está difícil. Aí eu volto àquela perguntinha. Aliás, deixa eu falar uma coisa antes. Quem conhece Leandro Carnal? Leandro Carnal é um dos grandes historiadores do Brasil. Ele é professor da PUC do Rio Grande do Sul. E ele traz uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz assim: a sociedade ela muda muito rápido. E essa novidade de mudança cria uma nova demanda para o profissional, que é buscar a capacidade de se adaptar ao novo. Traz a necessidade de mudança para se capacitar para agir dentro do novo. E por que eu acho isso interessante? Porque Davi soube entender isso lá atrás. Porque se fosse eu, talvez, quando o profeta Samuel chegou lá na minha casa, na casa de Paim, e olhou o meu irmão mais velho, não ungiu, o segundo, o terceiro, e eu lá trabalhando no sol, ralando, cuidando de ovelha, e aí alguém me chama e diz: corre, que o profeta Samuel está na tua casa, esperando você, irmão. E aí chega Davi, e quando Davi chega, Deus fala para Samuel: é esse. Pega teu vaso. É agora. E a Bíblia diz que o profeta vira o azeite sobre a cabeça de Davi. E aconteceu uma coisa a vida de Davi. O que foi? Ele foi cheio do Espírito. Eu imagino, meu querido, se fosse hoje, talvez alguém ia dizer assim: agora eu sou o cara. É agora. Deus prometeu hoje. Já vou lançar onde? No Insta. Já vou lançar nas redes, porque amanhã todo mundo vai ter que me reconhecer como rei. E olhar para meus irmãos, todos aqueles cabradores, portão,
malhadão, altão. Cadê o Ricardo? Não veio, está trabalhando. Hã? Todo mundo assim, e eu fraquinho, mas eu sou o cara, Deus me ungiu. Ei, diga bem forte, eu preciso entender que a mudança faz parte. Esse salmo que os senhores escolheram retrata a vida de Davi toda durante esses 14 anos. Vou repetir. Esse salmo que vocês escolheram retrata a vida de Davi durante os 14 anos, entre a promessa e o cumprimento da promessa. Observe que esse salmo vai dizer, e vocês leram, eu achei que a minha oração, até a minha oração Deus tinha rejeitado. Hoje Deus vai tratar algumas pessoas aqui. Glória a Deus. Eu quero que você entenda que este salmo é uma oração de uma pessoa que só sofreu, passou por situações semelhantes a que você passa, a que eu passo. Mas o problema não é o que eu estou enfrentando, é como eu processo isso na minha mente. Volto a falar, o problema não está naquilo que eu enfrento, é como eu trato isso na minha mente. Porque se você ou eu estivesse na pele de Davi, no outro dia, quando Jessé falasse assim, filho, vai lá cuidar da ovelha, qual seria a sua resposta? Seja sincero. Vigia, pai. Eu sou o rei agora. Quem falou foi Samuel. Irmão, e outro dia eu estava estudando sobre Samuel, o presbítero João, e o negócio é sério. Quando Deus usava Samuel, Samuel dizia assim, ó, escute só. Saul, não se preocupe. O seu pai está preocupado, não mais agora por causa dos animais que perdeu, que fugiu. Os jumentos. Ele está preocupado porque você já saiu há mais de 2 dias e ele está preocupado com você. Volte agora por esse caminho. Quando você chegar na cidade tal, você vai encontrar 3 homens. Eles vão estar comendo e fala comida. Escute o que eles vão lhe dizer. Que eles vão te falar onde estão os jumentos de teu pai. E saia dali, vai para tal lugar, porque lá você vai encontrar. Irmão, é coisa séria. Ele fala, só faltou ele dizer, desculpa, é uma brincadeira, tá? Pelo amor de Deus. Só faltou Samuel contar o número do RG. Imagine agora Davi. Vamos voltar para Davi? Foi Samuel que disse que ele vai ser rei. Como absorver isso? Como trabalhar isso na mente? Porque no outro dia, pastor Reinaldo, sabe o que aconteceu com Davi? O pai dele disse, vai cuidar de ovelha. Sabe o que Davi fez? Foi cuidar da ovelha. Diga, ele foi. Ele foi. Ele foi. Porque Deus falou que ele ia ser rei, mas não disse quando. Aleluia, Deus. Deus falou que ele vai ser líder em Israel, mas não disse quando. Aleluia, Senhor. Oh, glória a Deus. Deus deu um sinal para ele, enchendo do Espírito Santo, mas não disse que era naquele momento. Olha aí. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou contar aqui rapidamente a vida de Davi. Posso? Deve. Observe. Primeira coisa que Davi sofre, e ele conta depois do Salmo. Ele foi abandonado pelos próprios irmãos. Capítulo de número 17, versículo 28 e 30 de 1 Samuel. Quando Davi vai se apresentar diante de Saul por causa de Golias, olha o que acontece. Aliás, quando Davi
em obediência ao pai, vai levar o lanche para os irmãos. Ele escuta alguém dizendo assim: olha, ei, Saul prometeu dar a filha dele em casamento a quem venceu o gigante filisteu. E aí Davi, opa, porque sabe? Quem lê esse versículo 5? Davi vai na frente do irmão mais velho e recebe uma frase do irmão mais velho. Alguém lembra a frase do irmão mais velho? Se não lembra, eu vou falar. A pergunta que ele faz: acendeu a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Ele nem disse de quem era a ovelha. Bem conheço a tua presunção e a maldade do seu coração. Meu Deus. Primeira dificuldade de Davi: foi rejeitado pelos próprios irmãos e ignorado. Olha a inveja. O camarada vai ali para ajudar o irmão. O irmão diz para ele que ele era maldoso. Isso não abateu Davi. Sabe por que não abateu Davi? Amém. Olha aí, Jesus. Vai segurando. Davi passa a experimentar agora, meu diácono Zé Carlos. Davi passa a experimentar agora algo que ele nunca tinha experimentado. Porque o Espírito de Deus estava com ele. Ele foi cuidar de ovelha, as poucas ovelhas de seu pai. E quando ele está cuidando da ovelha, ele passa a ter experiência do Deus que ajuda, do Deus que protege. E lá vem o leão. Irmão, nunca vi leão. Nunca vi leão sozinho. Nunca vi leão sozinho no espaço aberto e eu olhar para ele e ficar pertinho dele. Eu nunca fiz isso no céu. Davi olhou, viu o leão avançando em direção à ovelha, e você sabe o final da história. Porque o Espírito de Deus estava sobre Davi. Vai segurando. Glória a Deus. Terceiro, Deus prepara a amizade de Davi com o filho do rei. Davi ia ser rei, não foi? Olha, entenda comigo, por favor, como Deus vai tratando a mente. Davi ia ser rei, sim ou não? Sim. Como que ele ia ser rei, se capacitar a ser rei, cuidando de ovelha, irmão? Entenda, Deus pega e fala assim: meu servo, o teu filho vai ser engenheiro nuclear. Aí você coloca ele para quê? Varrer a rua de Simões Filho. Como que essa criança vai ser engenheira nuclear? Tem como? Foi isso que o pai de Davi fez. Aí o que Deus faz? Porque quando ele promete, ele dá um jeito de cumprir. Cria meios, glória a Deus. Sabe o que Deus faz? Deus tira o espírito dele que estava sobre Saul e coloca o quê? O espírito mau, para atormentar Saul. Aí lá no meio do palácio, quando o espírito mau pegou Saul, Deus usa alguém. Diga, Deus usa alguém. Usa alguém. E esse alguém, diga, e esse alguém que Deus usou, já estava de olho em Davi. Já estava de olho em Davi. Agora eu te pergunto, aonde é que ele estava de olho? Aonde Davi estava. Aonde Davi estava? Diga, cuidando de ovelhas. Só que cuidando de ovelha e tocando instrumento. Não se preocupe, porque quem promete
Glória a Deus, Não se aleluia. preocupe se Deus te prometeu colocar o seu nome no alto e ninguém lhe conhece. Não se preocupe, porque pode ter certeza que Deus já separou alguém. Olha aí, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Para ficar de olho em você, no seu local de trabalho, na sua atividade diária, no seu cotidiano. Não precisa fazer nada extraordinário. Deus já preparou alguém para olhar para você. Agora, preste atenção, cuide. Aí quando o Espírito pegou Saul, alguém disse: olha, eu conheço. Tem um rapaz, sim, lá da casa de Jessé, o Belemita. Quando ele toca, menino, a música é perfeita. Eu não sei como ele aprendeu. Porque para cuidar de ovelha, filho de pobre, tocar harpa igual ele toca, ele não frequentou uma escola. Mas eu já vi ele tocando. O camarada toca bem, só é menino. Só é adolescente, mas toca bem. O que o rei queria não era idade. O que o rei queria, qualidade. Então segura aí que eu vou falar uma coisa para você. Cuide da sua mente. Porque o que Deus precisa é de qualidade. Glória a Jesus. Aí, quando Davi se apresenta ao rei, quem é que tem amizade? Criou amizade com Davi? Filho do O herdeiro. O filho do rei. Dá para entender um negócio desse? O herdeiro. E o herdeiro coloca ele do lado e pede para o pai que ele fique do lado. E aí Davi passa todo dia na vida dele ao lado de quem? Do herdeiro. Do lado do herdeiro. E o herdeiro passa a ensiná-lo o que acontece no palácio todo dia. Aleluia. E vai ensinando, e ele vai aprendendo, porque Davi cuidava da Mente. E Davi vai aprendendo como se comportar, como sentar-se à mesa, como comer, como falar, como se vestir, como se portar. Observe que Davi, ele não tinha recurso para chegar lá, irmão. Mas Deus preparou o meio. Aleluia, é verdade, Deus. Aí Saul percebe uma qualidade a mais de Davi, que era a qualidade de querer aprender. E aí Saul coloca Davi como seu pajé, aquele que carrega a espada do rei, que anda com o escudo do rei, que está do lado do rei, e o rei era guerreiro. Que cuidar de ovelha vira guerreiro? Diga, cuidar de ovelha. Cuidar de guerreiro? Diga, cuidar de ovelha. Cuidar de ovelha. Transforma o guerreiro? Transforma em guerreiro? Não. Mas Davi era curioso. Porque Davi, eu vou ser rei. O rei tinha que guerrear. Davi, eu vou ser rei. Deus prometeu. Aí, deixa eu abrir um parênteses aqui e falar uma coisa importante. Nós queremos ouvir muita promessa. Nós queremos que Deus fale conosco. Oh, Deus. Nós queremos que Deus revele o oculto para a nossa vida. Mas não queremos fazer o que Deus revelou. Olha aí, meu Deus. Que adianta Deus virar e falar assim: meu servo Judélio, hoje eu vou te fazer um grande pregador. Aí Judélio não gosta de ler a Bíblia? Vai adiantar alguma coisa? Que adianta Deus falar: Judélio, eu vou te fazer o maior pregador da América Latina? Se ele não busca um curso de oratória, vai adiantar alguma coisa? Davi é inteligente, irmão. Deus prometeu que ele ia ser rei. Ele ficou lá de quem? Do rei. Aí quando o Davi começa a aprender a guerrear como soldado,
De fato, eu não estou falando uma batalha com o filisteu, estou falando depois. Que ele aprende a manejar uma espada. Um dia, Davi saiu para a peleja contra os filisteus. Quando ele voltou, que ele entrou na cidade, as mulheres começaram a gritar: Saul venceu milhares de milhares, mas Davi... Oh, glória! E quando as mulheres cantam isso, quem ouve? Saul. E a Bíblia diz lá em Samuel que a partir daquele momento o rei vira inimigo de Davi. Ele foi desprezado pelos irmãos. Ele passa a ter experiência com Deus. Agora ele é desprezado pelo próprio rei. Agora detalhe, se você nunca pensou nisso, o rei tinha o poder da vida e da morte na mão. E Davi entendia isso. Um dia Davi estava conversando com Jonatas. Ele falou: Jonatas, seu pai quer me matar. E Jonatas falou: não, que é isso, Davi, meu pai te ama. Não, meu pai te ama. Aí a Bíblia diz que Davi fala assim para Jonatas: o que me separa da morte é um passo. Davi tinha consciência do perigo, irmão. Davi não brincava com o perigo, não. Ele sabia, porque a mente dele estava tratada. Ele não brincava com o perigo. Agora, olha que interessante. E aí eu entro para mais uma experiência da vida. Quando Davi é reconhecido pelo povo, torna-se inimigo do rei. Espírito Santo, revela. Glória a Deus! Às vezes nós queremos que Deus cumpra a promessa e olhamos quais são os caminhos que nós queremos que Deus trilhe. Olha só, Davi ia ser rei e Deus permite o rei se transformar no seu pior inimigo. O rei que tinha o poder da morte e da vida na mão. Mas Deus guarda Davi. Davi passa por momentos tão difíceis. Olha que coisa dura. Davi um dia, ele estava no meio das cavernas de Adulão, perto de Aemgi, perto de Mamor. E ele, no meio da caverna, ele viu o exército de Saul vindo. E Davi não tinha como escapar. Nem ele e nem os seus valentes. Quando Saul está chegando próximo de Davi, chega um mensageiro para Davi e diz para Saul: Saul, corre, volta para a cidade, porque os filisteus invadiram a cidade. E Saul volta, porque Deus dá o livramento na hora certa. Oh, aleluia! Mas Davi, ele era homem como nós. E aí ele fica fraco. Ele desmorece. Ele vai pedir ajuda. Sabe para quem? O rei. O rei dos filisteus. E quando ele chega no território do inimigo, alguém reconhece Davi. Aonde Davi estava? Na frente do rei. Só que a mente de Davi era uma mente sadia, tratada. Davi sabia que ele ia morrer. Sabe o que Davi faz? Ele se faz de doido e começa a espumar, babar soltar saliva pela boca. Davi sabia que ele ia morrer, meu querido. Porque Davi sabia qual era o procedimento de um rei. Tinha que matar o inimigo. Davi viu que ia morrer. Ele começa a dar de doido e a Bíblia diz que o rei olha e diz: porventura falta-me doido nessa cidade para trazer mais um? Manda esse homem embora. Olha o livramento. Meu Deus. Aí eu quero que você guarde essa frase. A mudança é inevitável. Portanto, Deus
Deus prepara a mente Deus prepara a mente daquele que será abençoado, daquele que será abençoado. porque os desafios Porque os desafios são proporcionais às são conquistas. proporcionais a Deus. Está entendendo? Meu Vamos Deus. entrar no mistério agora. Deus dá a Davi algumas ferramentas. Vou repetir, Deus dá a Davi algumas ferramentas. A primeira ferramenta que Deus dá para Davi. Lembra do Salmo 31? Davi foi abandonado por quem? Diga, pela família. Pela família. Ele foi abandonado pela... Eu queria ter tempo. E eu sei que também não é o foco da mensagem. Mas Davi foi muito abandonado pela família. O pai abandonou Davi. A mãe teve que abandonar Davi. Os irmãos abandonaram Davi. Davi ficou vagando como um animal que corre do predador. Davi passou a ser um fugitivo, que nem a mãe estava do lado, nem o pai do lado, nenhum dos 7 irmãos queria Davi do lado, porque estar ao lado de Davi era decretar a própria morte. Primeira ferramenta que Deus dá para Davi, está lá em 1 Samuel 24. Versículo 1 e 2. E então Davi nas cavernas de Adulão foi até Davi, o seu pai e os seus irmãos, a encontrar com Davi. Primeira arma, primeira ferramenta que Deus deu para Davi, reconciliou a sua família. Oh, aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Porque não é um obreiro bem sucedido, não há vaso cheio do Espírito Santo verdadeiramente, Deus. não há homem de Deus para Deus usar se a família Meu Deus. estiver destruída. Oh, Deus. Espírito de Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Não adianta você fazer faculdade, fazer curso em cima de curso, passar 5 horas orando, jejuar 3 vezes por semana, fazer um monte de coisa. Se a tua casa, Deus. se a tua família não estiver do seu lado, Oh, Deus. falta suporte, É, Jeová. falta o recurso principal. Aleluia. Enquanto a família de Davi não foi ficar ao lado dele, Davi não vira líder. Olha aí, Espírito Santo. Tem obreiro que não está nem aí para a esposa. Espírito da revelação. Eu tenho o meu ministério, o que importa é o meu ministério. Olha. Vai morrer com o teu ministério fracassado. É assim mesmo. Se você acha da carne, eu vou profetizar de novo. Se você não cuidar da sua esposa, vai morrer com o ministério fracassado. É assim mesmo. Oh, Espírito de Deus. E se você não quiser dar lugar ao que eu estou dizendo, se prepare, porque vai ficar enfermo. Porque Meu Deus não trata o obreiro. Eu vou repetir, Deus não trata o obreiro como Ele trata a ovelha. Meu Deus. Você acha que você vai crescer desse jeito? Cresce não. Davi só cresceu quando houve reconciliação familiar. Espírito de Deus. Aleluia. É forte, Brasil. Glória a Deus, Espírito Santo. O alicerce do ministério é a esposa, irmão. É. O alicerce do pregador, do obreiro, é a família. Sabe por que Eli sofreu nos últimos dias da vida dele? Vai saber. Por causa dos 2 filhos, faziam o que queriam. O que fortalece a nossa vida espiritual é a nossa família. Esses dias eu chorei igual uma criança. Porque o Vinícius olhou para mim e falou: pai, eu tenho um sonho. Fiquei assim, né, que eu esperava a conversa. Eu disse: qual é o seu sonho? Eu quero ser pastor igual o Senhor.
Mas não adianta, você pode ter toda a faculdade, todo o conhecimento, pode ter fama, pode ser o que for, mas se a tua família não estiver alicerçada ao seu lado, você não alcança o que Deus tem realmente preparado para o seu ministério. Oh, glória a Deus! Glória a Deus, aleluia! A primeira coisa que Deus tratou foi a família. Vai ficar do lado da Davi, ele precisa de você. Aleluia! Oh, glória! Então Davi se retirou, escapou para a caverna de Adulão, e lá o seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram para ficar com ele. E se ajuntou com Davi. E aí depois vieram os 400 homens. Mas não eram os melhores, não. Era um homem endividado, atribulado de espírito, tribuloso. Mas a primeira ferramenta foi a família do lado. Meu Deus. Espírito Santo de Deus. Você acha que foi à toa que a sogra, eu esqueci o nome da mulher, depois vocês me lembram, que a sogra disse assim: não, minha filha, eu não vou te deixar não. Onde tu fores, irei. Teu Deus é o meu Deus.